o Windows XP. Esse provavelmente foi um dos sistemas mais marcantes da história. Lançado em 25 de outubro de 2001, o sistema revolucionou a geração de computadores como um todo. E não é à toa. Ele trouxe uma interface bem mais amigável, além do marketing ajudar bastante na época. Antes dele existia o Windows 2000 e o Windows Me, e esse último foi um fracasso completo justamente por causa de seus problemas de compatibilidade, principalmente envolvendo aplicativos empresariais, e alguns até tinham problemas de instabilidade no sistema. Isso ocorria porque ele foi feito às pressas, justamente porque a Microsoft queria lançar um sistema novo entre o Windows 2000 e o XP, na época chamado de Whistler. Justamente pelos problemas do Windows Me, eles sabiam que precisariam lançar um sistema robusto, amigável e principalmente mais estável. E foi assim que o Windows XP foi lançado. Podemos dizer que o XP é um dos melhores sistemas da Microsoft, junto com o Windows 7. Tanto que ele teve suporte até 8 de abril de 2014 e teve até uma atualização extra de segurança em 2019. Esse sistema marcou bastante o início da era do advento da internet. Me lembro de ficar jogando naqueles sites que tem joguinhos em flash, como Clique Jogos, vendo vídeos no YouTube na época onde o like ainda era em estrelas tipo iFood, sabe? E quem nunca baixou aquela música pelo 4Shared ou aquele jogo via torrent e por aí vai? Com isso, decidi fazer o melhor PC compatível com o Windows XP que tinha aqui em casa, sendo esse um i3-3240 de terceira geração. Lançado em 2012, esse processador tem 3.4 GHz, com 2 núcleos e 4 threads. Era voltado aos computadores de entrada para fazer planilha de Excel, vídeos no YouTube e essas coisas. Junto dele tinha uma H61 e 8 GB de RAM, mas eu precisava de uma peça extra, sendo essa a placa de vídeo. De resto já tinha tudo, HD, fonte, gabinete, só faltava realmente uma placa boa. Afinal a Intel HD Graphics é meio complicada. Então aí o drama começa. Primeiramente eu pensei na placa de vídeo. Inicialmente eu queria pegar uma GTX 1080 Ti por ser uma placa que era o meu sonho de consumo na época, e também porque ela rodava tudo até ano passado. Só que a GTX 1080 Ti não é compatível com o Windows XP, assim como as Radeon RX não são, e nem as RTX. Então a última série realmente compatível com o Windows XP foi a GTX 900, com o último modelo compatível sendo a GTX 960, tendo modelos de 2GB e 4GB. Porém, vendo o mercado de usados, a diferença de preço entre uma 960 e uma 970 era muito pouco. Então o que eu fui fazer? Pesquisei na internet se a 970 poderia rodar o Windows XP e para minha surpresa ela poderia sim, assim como uma 980, uma 980 Ti e uma 900 Titan poderiam rodar. Mas claro, com drivers modificados, o que em si não era um problema porque já tem modificado na internet, então era só baixar. Então foi aí que eu comprei na OLX uma GTX 970 da Galaxy, modelo Black Extreme Overclocked Sniper Edition, de 4 GB de VRAM. Essa placa em si tem entrada DVI analógico, DVI digital, HDMI e DisplayPort, além de consumir 145 watts, o que a fonte que eu tenho aqui de reserva suporta com folga. No fim eu acabei pagando na placa R$ 480, o que pode ser sim considerado um preço caro, mas eu acabei comprando justamente para ver no que ia dar, e também porque é um sonho distante que eu tenho há muito tempo mesmo. E então, com todas as peças em mãos, o experimento iria começar. O computador escolhido foi um que tinha aqui em casa, com um processador i3-3240 que eu tinha falado antes. Junto dele tinha 8 de RAM e uma H61 Revenger, que era uma bomba, mas isso eu ainda estava para descobrir. Então lá fui eu, peguei o computador, liguei na tomada e não deu vídeo. Ficava bipando, dando aqueles 4 bips de memória RAM. Então eu peguei, troquei as memórias de lugar e ainda nada. Troquei, deixei uma memória só e ainda não dava vídeo. Com essa situação eu acabei pegando um computador mais antigo que eu tinha aqui em casa, sendo equipado com um Core 2 Quad Q6600 e 4 de RAM. Guardem bem essa informação, pois esse computador terá mais utilidade lá pra frente.
substituí as memórias e, para minha surpresa, o PC deu vídeo. Só que aí eu decidi fazer o inverso. Coloquei as memórias de volta no computador do i3 e ele não deu vídeo mesmo assim. E então, como já estava ficando muito tarde, decidi fazer isso no dia seguinte, quando eu consegui mais alguns pentes de memória RAM para testar. Aí eu coloquei de volta na placa-mãe e agora sim estava dando vídeo, reconhecendo 8 GB de RAM. Aí coloquei para instalar o Windows XP inicialmente, mas ele dava tela azul sempre. Sempre que chegava na tela inicial, ele estava dando problema de tela azul. Então aí eu parti para outra e instalei o Windows 7 e pensei, bom, nesse HD eu vou instalar o Windows 7 e depois eu instalo o XP no outro HD, pois eu tinha um HD de 250 GB e outro de 500 GB. Porém, como já estava ficando muito tarde, eu realmente só consegui instalar os drivers e o Need for Speed Most Wanted, na qual eu só consegui testar aqueles 2 primeiros minutos onde ocorre aquela perseguição policial e corrida contra o Razor. Aí então, como já tinha passado do horário, acabei indo dormir e falei, bom, vou resolver essa situação no dia seguinte. Aí fui lá, acordei, liguei o computador e pra minha surpresa o PC não dava mais vídeo e nem bip. Ele tava literalmente assim. Peguei e tirei a RAM, pensei, bom, será que ele vai dar bip pelo menos? Ainda assim ele não dava bip. Tirei o cooler lá do processador para ver se o processador esquentava e para minha surpresa ele estava esquentando. Só que eu pensei, será que é algum problema da placa de vídeo? Troquei então a entrada para ser a entrada do vídeo integrado e ainda assim, nada. Aí como eu já estava muito bravo, parti para ignorância e falei, bom, sabe esse PC aí com Core Squad que eu tinha citado antes? Vai ser ele. Ele vai ser a cobaia do Windows XP. Cansei de ficar sofrendo por causa de memória, de placa, já era. Agora é você, Core Squad, bem-vindo de volta. O i3 foi jogar no Vasco e agora você terá que conseguir fazer o gol. É sua chance de brilhar, Core Squad, vai! E então o PC com Core Squad voltou à vida. Na verdade, esse foi o meu primeiro PC de todos os tempos. Sem ele, eu não teria me aventurado realmente no que é o PC Game. E ele tinha um Pentium Core E2200 com 4 GB de RAM. Eu zerei Portal 1 nesse PC a 10 FPS, com tudo no mais low possível. Não bastando isso, os 2 primeiros vídeos do meu canal Dossiê dos Jogos foram feitos nele. Demoraram aproximadamente 4 horas para renderizar. Isso em 720p a 30 frames, uns vídeos de 3 minutos apenas. Hoje em dia eu demoro, sei lá, 5 minutos para renderizar 1080p 60. Naquela época era 4 horas para 720p 30. E bom, depois eu acabei colocando o Core Squad Q6600. Para quem não sabe, esse foi um processador lançado em 2007 e foi um dos primeiros quad-cores da história, tendo 2.4 GHz de frequência, e foi bastante utilizado na época, tanto que muitos jogos colocavam ele como requisitos mínimos ou recomendados, como é o caso do Far Cry 3, Driver São Francisco e o GTA V, que coloca ele como requisito mínimo. Nele tinha 4 GB de RAM DDR3, sendo eles 2 pentes de 2 GB, com um tendo frequência de 1066 MHz e o outro de 1333 MHz. A placa-mãe era uma ASRock G41M VS3, com suporte a memórias DDR3 e a processadores até Intel Core 2 Extreme. E tinha uma fonte israelense de 400 watts, que eu não preciso nem dizer que eu nem vou utilizar essa bomba. Aí eu substituí a fonte, coloquei aquela fonte 450 watts, 80 Plus bronze, coloquei também 8 GB de RAM que estava no outro PC e acabei colocando a placa de vídeo junto dela. Coloquei o disco, instalei o Windows XP e para minha surpresa deu tudo certo, não deu tela azul, não deu nada. E quando eu menos esperava já estava lá no sistema operacional. Só faltava realmente instalar os drivers e os jogos para a gente testar e ver como é que é. E é aí que um dos problemas do Windows XP começa. Não só dele, como do Windows 7 também, os drivers. Hoje em dia, quando você instala o Windows 10 ou o Windows 11, os drivers vêm pré-instalados. Já tendo instalado driver de rede, driver de áudio e por aí vai. Mas na época do Windows XP e do Windows 7, você tinha que ir atrás dos drivers da sua placa-mãe. Coisa que hoje em dia já é detectado automaticamente pelo Windows. Então você não precisa mais fazer todo esse corre para conseguir utilizar um PC 100%.
E o segundo real problema, principalmente do Windows XP, é a segurança. Afinal, ele já está desde 2019 sem receber novas atualizações, o que acaba deixando os usuários cada vez mais vulneráveis. Então fica até mais fácil você pegar um vírus enquanto você navega na internet. E além disso, vem um terceiro problema, compatibilidade. Afinal, por ele ser não só um sistema 32 bits, mas por ser muito antigo, a maioria dos aplicativos não funciona nele. Então, se você quiser instalar um Firefox, um Chrome, um Opera da vida, simplesmente não dá. Só se for uma versão mais antiga, e ainda assim nem terá mais suporte. Justamente por causa dessas situações, tem alguns navegadores alternativos, tipo o Supermio, que é literalmente o Google Chrome 2, que eu precisei utilizar para instalar alguns aplicativos como MS Afterburner, na qual ele não funciona a versão mais recente. Então eu precisei ir atrás de uma versão anterior para realmente conseguir rodar. Depois de tudo instalado, eu decidi fuçar em algumas coisas, como por exemplo o Paciência Spider, que eu fiquei alguns minutos jogando ele, até que é bem divertido na verdade. Dá pra se divertir um pouquinho, eu achava que não, mas eu estava enganado, dá pra se divertir bastante na verdade, principalmente se você tem paciência. Eu sei que essa foi ruim. Também joguei um pouco do Pinball, mas eu acabei nubando muito, eu não me lembro como jogo isso daqui. Porque toda hora que eu aperto o espaço ele dá tilt, aperto pra cima ele dá tilt, aperto pra baixo dá tilt, meu. Aí eu acabei desistindo, mas eu me lembro de ver assim meus parentes jogando, eles realmente sabiam jogar bem isso daqui. Aproveitei também para dar uma olhada no Windows Media Player e nossa, bateu uma nostalgia. Caraca, mané, nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Eu não sei nem explicar direito. Eu colocava assim para ver as músicas, sabe aquele efeito alquimia que tem? É um negócio que é muito maneiro. Eu sei que tem como colocar esse efeito no Windows 10, mas não é a mesma mágica, eu não sei explicar. Se é a interface no geral, se é como você tem, por exemplo, os efeitos ali de áudio, a playlist e tudo mais. Eu não sei explicar, mas esse sistema era mágico. O design dele, os aspectos dele, tinha uma coisa, ele era muito ousado para a época. Hoje em dia é tudo muito minimalista, tudo meio quadradão, meio no jeito já, sabe? Eu não sei explicar, mas as coisas estão meio que até um pouco sem vida se a gente for parar pra pensar em relação antigamente. Até em estabelecimentos comerciais mesmo e por aí vai. As coisas estão meio até que sem vida, podemos dizer assim, sem cor. Acho que deu pra entender mais ou menos. E agora vamos pra parte que interessa, a parte mais importante, o motivo de eu ter feito esse PC. Os games. No total, eu acabei testando 6 jogos, sendo eles o Need for Speed Most Wanted de 2005, GTA San Andreas, Burnout Paradise The Ultimate Box, Driver San Francisco, GTA 4 e, claro, o Crysis. Todos eles foram testados na configuração máxima, no máximo possível de resolução. Ali, em alguns jogos, eu só tirei o Motion Blur, justamente por ele afetar muito a qualidade gráfica. Primeiramente, vamos falar do Need for Speed Most Wanted. Minha nossa, esse foi um daqueles títulos que eu joguei assim logo que eu consegui esse PC, lá em 2019. Foi um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos, ao menos na minha opinião. E ele aqui conseguiu 66 frames de média e mínima de 47 FPS, o que no geral eu considero sim jogável. Mas como vocês podem ver, as temperaturas do processador estavam muito altas. Justamente porque o Cooler Box da Intel é um lixo. E ele quebra muito fácil essa trava aí que tem, que vocês estão vendo aí no vídeo. Então, obviamente a temperatura ficou muito alta. Muito mais do que deveria estar. Em segundo, testei o GTA San Andreas, que dispensa comentários. Todo mundo já jogou esse jogo ao menos uma vez na vida. E no PC ele infelizmente apresenta alguns problemas de frame rate. Principalmente se você jogá-lo acima dos 30 frames, mas dá para corrigir isso através de mods. Infelizmente eu não consegui instalar nenhuma modificação aqui, justamente porque toda vez que eu colocava o ASI Loader e acabava substituindo a Vorbis.dll, o jogo simplesmente não abria mais. Então eu acabei deixando pra lá e testei o jogo originalzão. E pegou média de 72 frames e mínima de 59 FPS, o que pessoalmente eu considero bastante jogável,
ainda mais por ser um jogo de história. Também testei o Burnout Paradise The Ultimate Box. Essa versão é aquela que contém todas as DLCs já de início. E esse jogo é uma pedrada absoluta. Tudo nesse jogo é bom, ou quase tudo pelo menos. Os gráficos são muito bons, ainda mais pra época, a trilha sonora é sensacional, a jogabilidade é incrível e o mundo aberto é bem legal. Mano, esse jogo é simplesmente incrível. Infelizmente, ele é capado a 60 frames, então não deu pra atingir mais do que isso. Com a média sendo, obviamente, 60 frames e a mínima tendo ali 55 FPS. Essa mínima, na verdade, só foi atingida ali em alguns poucos momentos, sendo coisa de milésimos, na verdade. Com, no geral, a experiência ficando nos 60 frames. Já agora, o Driver São Francisco ele é um caso atípico. Esse game ele é cravado a 120 FPS. E também, assim como os outros, é um jogaço. A história nele é muito boa, assim como as mecânicas, que são bem interessantes. Se você gosta de jogos de corrida, ele vale muito a pena. E foi o primeiro título da série a ter carros licenciados, um aspecto bem interessante para a época. Esse jogo, no geral, rodou muito bem, tendo média de 70 frames e mínima de 42 FPS. Principalmente ali quando você pega e fica dando volta com o carro, fazendo fumaça. O que acaba fazendo o processador trabalhar mais, e tendo assim menos frames. Mas agora, a pergunta que não quer calar. Seu PC roda Crysis? Pois esse aqui rodou, por incrível que pareça. Na época, em 2007, você precisaria de um PC muito parrudo para rodar isso aqui, ainda mais numa boa qualidade gráfica. Infelizmente, por ele ser do Windows XP e ter DirectX 9 apenas, não é possível colocar tudo no Very High, coisa que no Windows Vista ou no Windows 7 é possível facilmente, mesmo com hardware inferior. E aqui o game ficou na média de 38 frames, com mínima de 19 quadros por segundo, o que em si é até jogável. É que em alguns casos cai muito a frame rate, ainda mais nessa parte aí que vocês estão vendo, que só de distanciar um pouco o binóculo a situação piora. É simplesmente bizarro como esse jogo é pesado. Na época que esse game lançou, ele impressionou muito por causa de seus gráficos, que era coisa assim à frente do tempo dele. Muitos games só conseguiram ter gráficos assim lá para 2010, 2011. Quando ele lançou, ele era graficamente de outro mundo. Era muito impressionante. Falando em impressionante, nós temos aqui o GTA 4, que até hoje impressiona por sua física e principalmente pela sua otimização de PC, que é uma completa porcaria. Você pode ter o PC que for, ele vai rodar mal. Eu tenho no meu PC principal um Ryzen 7 5700G, 32 de RAM e uma 2070 Super. Mesmo assim, o jogo roda mal e tem queda de FPS, lá pra casa dos 40 frames. E aqui não foi muito diferente. Rodando o game em 1080p com tudo no Very High e o Draw Distance na casa dos 50, ele conseguiu atingir média de 36 FPS e mínima de 23 frames, o que dá para se considerar jogável. Mas levando em conta que a placa de vídeo já era muito parruda até para 2014 e o processador era o melhor que tinha lá para 2008, era para ter sim melhores resultados. Mas infelizmente, como é GTA 4, obviamente que isso não iria acontecer. Mas e aí? Vale a pena usar o Windows XP em pleno 2025, ainda mais envolvendo um PC mais antigo? E a resposta é depende. Se você tem esse PC mais antigo e tempo para resolver algumas dores de cabeça, até que pode valer a pena. Mas você pode ficar vulnerável a vírus, principalmente se você conectar o PC à internet. Então, se a vontade é passageira, vale mais a pena pegar uma máquina virtual e instalar o Windows, que vai ser muito mais fácil e você terá menos dores de cabeça. Mas, como já dizia Arthur Schopenhauer, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, isso pode acabar fazendo com que você tenha algumas decisões irresponsáveis, que consequentemente poderá prejudicá-lo futuramente. Seja montando uma coisa muito high-end, por exemplo, um PC com uma 5090 para rodar Minecraft, ou comprar algo que você nem vai usar.
simplesmente assim pela vontade de ter. Mas aí você vai ver, ele gastou dinheiro à toa num negócio que você poderia ter economizado e comprado algo mais interessante. E no fim, realmente, o PC não foi tão gamer quanto era para ser inicialmente, mas até que ele rodou muita coisa. E a GTX 970 até aguenta alguns jogos atuais num gráfico mais baixo. Então a conclusão é, o PC rodou os jogos e games, que era a proposta inicial. Então o dever do computador em si foi cumprido. E esse foi o vídeo, gostaram do experimento? Se possível, deixe o like, se inscreva e compartilhe o vídeo nas redes sociais, pois sério mesmo, deu um baita trabalho fazer isso daqui. E também deixe sua opinião sobre o Windows XP, se já usou ele ou queria fazer um PC para rodar jogos daquela época e tudo mais. E é isso, pessoal, tamo junto, é nóis e até a próxima, fui!